Hoje a presença é de um profissional que tem dupla atividade no contexto produtivo do Espírito Santo. Eu me refiro ao Carlos André Santos de Oliveira, que assim é pouco conhecido, mas se falar Carlão da OCB, todo mundo vai saber quem é. Carlão tem uma história no cooperativismo capixaba brasileiro e agora acumula a função de diretor do Conselho Deliberativo do SEBRAE. E é com ele, nessas duplas funções, que a gente vai conversar agora. Carlão, prazer em tê-lo aqui no Presença. Prazer é nosso no programa Presença, Eustáquio. Então, a gente quer saber primeiro da questão sua, do seu papel. Vamos dizer que você está mais presidente do Conselho, mas você é do Conselho Deliberativo do SEBRAE, mas você é essencialmente um homem do cooperativismo. Você tem toda uma história do cooperativismo. Perfeito. Né? Como é que está o movimento? Como é que está a consciência? Como é que está o movimento cooperativista hoje? Nós atuamos lá na Superintendência do Sistema OCB Espírito Santo, que é composto pelo OCB e pelo nosso S, o SESCOP Espírito Santo. Estamos atuando lá há 24 anos. O SESCOP é o Serviço de Formação de Isso, é o Serviço Nacional de Aprendizado de Cooperativismo, que cuida da formação profissional dos dirigentes, empregados e cooperados das cooperativas brasileiras, em especial aqui o SESCOP Espírito Santo, das cooperativas capixabas. O movimento cooperativista do Espírito Santo está muito forte, está muito organizado, está pujante, fruto de investimentos que nós estamos realizando há anos em parcerias com fundações importantes, com universidades importantes, elevando a governança e a gestão dessas cooperativas. Com isso, o cooperativismo vem crescendo muito no Espírito Santo. E vocês têm essa métrica, base de acompanhamento, por exemplo, do valor da produção cooperativada, o crescimento dela anual, se tem evoluído? Sim, Ou a expansão do quadro também de associados nas cooperativas? Sim. Vários indicadores nos mostram isso. O aumento do faturamento dos ingressos dessas cooperativas, o aumento das sobras líquidas à disposição dos cooperados, o aumento expressivo do ativo dessas cooperativas, o aumento do capital social dessas cooperativas, o aumento do número de cooperados. Então, são vários, o aumento do número de clientes, consumidores, a participação do cooperativismo no PIB, que até 5 anos atrás estava em 2,8 e fechamos dia 31 de dezembro de 2019 em 5,2. Então, também é um indicador. Então, são várias métricas que mostram que o cooperativismo capixaba está crescendo, está no caminho certo, principalmente investindo no aperfeiçoamento da gestão e da governança das cooperativas. Carlão, existem setores mais propensos ou mais vocacionados à cultura do cooperativismo? Sim, existem setores. Por exemplo, vamos citar aqui o setor agro. O setor agro, da onde o cooperativismo é originário no Brasil, fruto da colonização europeia de São Paulo para baixo. Ali, as primeiras cooperativas foram pelos padres, os padres católicos, a colonização ali, colonização polonesa, italiana, alemã. Dali nasceu o cooperativismo no Brasil, de São Paulo para baixo, especialmente na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No cooperativismo agro, então, é a vocação natural do cooperativismo, sem prejuízo da vocação do cooperativismo financeiro, que nasceu também no crédito rural, e, obviamente, do cooperativismo médico. Nós temos no Brasil o sistema Unimed, que é a maior cooperativa de médico do mundo, também é uma vocação. Financeiro, no caso, nós temos o Case Cicobi, né? Ah, sim, que é o maior case de sucesso aqui do Espírito Santo. O Cicobi é capixaba, é original? Ele é, originalmente, o Cicobi é nascido aqui no Espírito Santo, faz parte de um sistema nacional, e o Cicobi do Espírito Santo é considerado pelo próprio Banco Central do Brasil o sistema mais sólido e mais organizado dentro do sistema Cicobi, no Brasil inteiro. Um orgulho para os capixabas. Carlão, agora, qual é efetivamente as entregas que as cooperativas fazem? Elas recolhem a produção dos associados, processam essa produção, pagam a preço de mercado ou tem negociação nisso aí? Por exemplo, vamos citar assim, uma coisa prática no cooperativismo agro, no leite. No leite, mais tradicional até. Mais tradicional. O produtor de leite, que é cooperado de uma cooperativa de laticínios, ele recebe, com raríssimas exceções, mas ele recebe um preço no litro de leite melhor, mais alto do que se ele entregasse para a indústria de laticínio não cooperativa. Além disso, ele tem, através da sua cooperativa, assistência técnica, garantia de parcerias de assistência técnica, aumento de produtividade, qualidade e a questão sanitária do leite e da gestão rural da sua propriedade, através que a cooperativa oferece isso em parceria com o Sistema OCB, com o SEBRAE e com o SENAR. Disponibiliza, então, know-how de gerenciamento, de gestão. Ótimo, isso aí. Então é uma das grandes vantagens de você ser cooperado de uma cooperativa agro. No café a mesma coisa, na pimenta a mesma coisa. Em todo o setor agro, o produtor rural, principalmente o pequeno, oriundo da agricultura familiar, quando ele está associado a uma cooperativa de produção rural, as vantagens dele são inúmeras.
através da sua cooperativa, porque tem a cooperativa, que é o CNPJ desse cooperado, desse produtor rural, e essa cooperativa ela tem um apoio e a parceria em diversos projetos, programas e ações do Sistema OCB, do SESCOP, do SEBRAE e do SENAR. E vocês identificam setores que são mais recalcitrantes, mais reativos à adesão ao cooperativismo? Sim, tem alguns setores que, por exemplo, os setores de transporte autônomo, de táxi, por exemplo. Aqui no Espírito Santo nós temos essa resistência, né? Essa é uma coisa que faz sucesso no mundo inteiro, um sucesso no Brasil, mesmo agora com o aplicativo cooperativista que estamos tentando implementar, a resistência, por exemplo. É um setor que nós não conseguimos romper no Espírito Santo, a desconfiança ainda, o setor, por exemplo, de táxi. O cooperativismo, Carlão, como o associativismo, são meio que ideologias, né? E normalmente são muito presentes em sociedades desenvolvidas. Ah, sim, o cooperativismo ele é extremamente desenvolvido, ele nasceu na Inglaterra, é super desenvolvido na Europa, onde ele é mais forte, na América do Norte e na Ásia, né? Nos países da América do Sul também. O Brasil é um dos países, Eustáquio, importante falar isso aqui no seu programa, é um dos países onde o cooperativismo ainda está engatinhando. No Brasil, a participação do cooperativismo no PIB brasileiro não passa hoje de 8%. É uma participação muito tímida no mundo inteiro, principalmente no mundo, na Europa. Existe uma média mundial? O que seria a média? A média mundial passa. Tem países que chega a 35%. O cooperativismo financeiro, por exemplo, nos países europeus, ele chega a 60% em alguns países. Na Holanda representa 65%. Na Alemanha, 62%. Na França, o cooperativismo financeiro representa quase 70%. Para você ter ideia, o cooperativismo agro na França representa 55% da produção. Então, assim, temos muito a crescer ainda no Brasil. Isso não é um problema, nem uma tristeza. Pelo contrário, é um desafio que muito nos estimula. Digamos assim, aquela coisa, né? Tem muita perspectiva de crescimento, né? Sim. Não é que tem pouco mercado, tem muito mercado a ser conquistado. Exatamente, eu acho que aos poucos, com um trabalho bastante sustentável, o Sistema OCB tem realizado isso, junto com os dirigentes, com os cooperados, com os gestores das cooperativas, temos convicção que esse caminho, né, que nós estamos alçando com muita solidez, ainda vai trazer inúmeras conquistas. Você acha que no horizonte de quanto tempo a gente consegue chegar a bater 50% do PIB? Ainda vai levar, no mínimo, uns 20 anos. Uns 20 anos? No mínimo uns 20 anos. Espero ainda estar vivo para ver isso lá na frente. Certamente estará. Mas é uma perspectiva interessante, né? Porque, como se vê nas sociedades mais desenvolvidas, é uma estrutura de produção predominante, né? Perfeito. Nosso modelo societário Você racionaliza custo, né? Você racionaliza custo. É um modelo fraterno, né? Exatamente. Racionaliza custo, socializa resultados. Lógico. É um movimento, nós dizemos que nem comunista, nem capitalista, e sim cooperativista. Nós costumamos falar isso entre nós. Não somos nem capitalistas, nem comunistas. Nós estamos inseridos no mercado como uma cooperativa. O nosso movimento é uma sociedade de pessoas, nosso modelo societário é diferenciado, mas nós estamos no mercado com ferramentas de boa gestão de iniciativa privada, mas com viés muito mais humano. Eu acho que, na verdade, explora as virtudes de ambos os modelos. Isso, né? Perfeitamente. Não os defeitos, isso aí. As virtudes. É isso aí, perfeitamente. Eu acho que essa é uma síntese muito interessante para o movimento cooperativista. E esse trabalho especificamente do CINS, da formação de mão de obra qualificada que vocês têm, que é o equivalente ao SENAR, ou SENAI do sistema cooperativo. O nosso S, o SESCOP, ele é o S mais novinho do sistema S. Tem 22 anos que ele foi criado, ele é o S mais novo, né? É o bebê aí do sistema S, é o menor inclusive em receita, é o mais enxuto, é o mais enxuto do sistema S. O sistema S, da onde vem o recurso do sistema S, do nosso S? Vem de 2,5% da folha de pagamento dos empregados seletistas das cooperativas. Então, 2,5% a cooperativa retém, ela recolhe ao INSS, vai lá em Brasília retém 2,5% de taxa de administração, um tanto fica na unidade nacional e volta para as unidades nacionais, volta 66,5%. 66,5% que volta, o que nós fazemos com esse recurso? Nós investimos em ações de capacitação, formação profissional, vários cursos para os empregados das cooperativas, para os dirigentes das cooperativas, para os gestores, para o chão de fábrica das cooperativas e também algumas ações específicas para os cooperados das cooperativas. Então o recurso volta para que possa melhorar a governança e a gestão das cooperativas brasileiras. A presença hoje é de Carlão da OCB. A gente volta já.
Voltamos com a presença de Carlão da OCB, Carlos André Santos de Oliveira, também presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, com quem a gente continua com essa entrevista. Carlão, nós falamos no bloco anterior a respeito do movimento cooperativista, da cultura do cooperativismo, né? da sua atuação, inclusive, no movimento, onde você tem uma história relativamente longa, Sim. Né? E você foi investido também na condição de presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Perfeito. É um conselho que é formado, na verdade, um colegiado de entidades produtivas, né? Que revezam a indicação do presidente do conselho. Agora eu te pergunto, na boa mesmo, presidente do conselho é uma rainha Vitória? A rainha da Inglaterra? Existia uma lenda no SEBRAE de que o presidente do Conselho Deliberativo era uma rainha da Inglaterra. Eu te garanto, era uma lenda. Eu quero dizer aos telespectadores que é uma lenda. Eu fui eleito no final de fevereiro, assumi no início de março e estou trabalhando firmemente como presidente do Conselho Deliberativo, obviamente dentro do regimento e do estatuto do SEBRAE, mas eu sou um presidente, sou e serei um presidente muito atuante, que com certeza não seria uma rainha da Inglaterra lá na presidência do SEBRAE Espírito Santo. Você acha que você consegue ter empatia com as agruras do pequeno e microempresário para o qual o SEBRAE foi criado? Total. Eustáquio, vou lhe dizer uma coisa, por exemplo, assim, muito séria. Eu, cidadão cliente do SEBRAE, como vários amigos, vários conhecidos. Tal. E um dos grandes problemas do SEBRAE é o excesso de burocracia de acesso aos recursos do SEBRAE, né, aos programas, aos projetos do SEBRAE. É uma reclamação de muitos anos, de muitas pessoas, de muitos clientes do SEBRAE. Então, um dos meus desafios, e ao mesmo tempo um dos meus combustíveis à frente lá da presidência do SEBRAE, é quebrar esse paradigma do excesso de burocracia. Acho que não há necessidade, há muita lenda em torno disso. Eu tenho solicitado à diretoria do SEBRAE, aos diretores, né, Pedro Rigo, Zé Eugênio, Luiz Toniato, extremamente competentes, a todo o time SEBRAE, que onde for possível nós vamos quebrar essa regra do excesso de burocracia. O recurso SEBRAE ele tem que ser utilizado de forma correta, com transparência, com os controles internos, com auditoria, mas sem esse excesso de burocracia. E há sim uma cultura, infelizmente, em alguns setores do time SEBRAE, não só no Espírito Santo em nível nacional, de burocratizar. E no nosso mandato, se Deus quiser, nós vamos combater isso de forma muito veemente. É um compromisso que eu tenho com o microempreendedor do Estado do Espírito Santo. Então, você do outro lado da mesa já foi, então, vítima dessa cultura. Muitas vezes. Não é lenda, então? Não, muitas vezes. É uma realidade. É uma realidade. E qual está você no trabalho que está sendo feito nesse sentido, Carlão? O que vocês estão objetivamente fazendo? Vocês estão pegando o cara e balançando e vendo o seguinte, rapaz, não se preocupa tanto com o processo, se preocupa mais com o resultado. Sim. O que vocês estão fazendo? Sim, é nesse sentido. Nós temos feito um trabalho exaustivo, nós temos um planejamento estratégico, é a nossa bússola, né, com várias diretrizes, vários eixos estratégicos importantes, foi construído de forma coletiva, junto com as entidades, com a sociedade, com os colaboradores, e nós estamos seguindo essa bússola. Agora, não há necessidade de ter o excesso de burocracia que se tem no SEBRAE. Há uma cultura instalada da cultura do medo. Alguns colaboradores têm cultura do medo. Sim. Se eu fizer isso vai dar errado, se eu fizer isso tem canetada, se eu fizer... Essa cultura do medo nós estamos combatendo. Combatendo o quê? Com diálogo. Combatendo com diálogo, com franqueza, olhando no olho do colaborador, falando, vamos mudar o SEBRAE juntos, né? Somos todos SEBRAE. Eu acho que fazer mais para o público-alvo do SEBRAE. Qual o público-alvo do SEBRAE? Os pequenos empreendedores urbanos e rurais do Estado do Espírito Santo. Esse é o público-alvo. Então, para que tanta burocracia? Vamos desburocratizar. Então, assim, nesse sentido, eu tenho um compromisso com os pequeninos empreendedores do Espírito Santo de, o problema está numa portaria. Essa portaria, ela muda o quê? Com a questão de uma mudança da diretoria, assessoria jurídica. Prepara a diretoria, vamos alterar. Com segurança, sempre. Lógico, com transparência. O problema é uma resolução, é um regimento. Se muda, não é no fórum, na instância da diretoria, é na instância do Conselho Deliberativo. Traz para discussão e deliberação do Conselho Deliberativo. Eu, como presidente, vou defender e tenho certeza que terei o apoio de todos ou da ampla maioria para mudar. A mudança não é aqui em Brasília. Muda-se lá o regulamento em Brasília do SEBRAE. O que não pode é continuar como está, que para você acessar um recurso do SEBRAE, muitas vezes é extremamente desgastante. Isso nós estamos combatendo. Já ocorreram muitos avanços e podem esperar que ocorrerão outros avanços aí nos próximos meses.
Você já tem uma experiência de longo prazo em gestão de órgãos que são submetidos a controles Sim. dos órgãos fiscalizadores da União. Há 22 anos lá no nosso SESCOP. Então sabe exatamente onde pisar, como pisar e o que fazer. Perfeitamente, com certeza, com muita Mas segurança. isso não justifica o imobilismo. Não, de forma nenhuma, não há necessidade. Nós não somos lá no nosso SESCOP, nós não somos tão burocratizados como o E você percebe um alinhamento dos diretores com esse propósito? Ah, sim, perfeitamente. Estão imbuídos desse propósito, sim. Estão imbuídos. E agora, inclusive, mais felizes até com essa postura do presidente, do novo presidente, que não é e nem será uma rainha da Inglaterra. Eu me comprometi a fazer esse trabalho junto com eles. Tá. E hoje, se você for nomear assim, o que são entregas que efetivamente o Sebrae faz, o que você pode falar a respeito dessas entregas? O que efetivamente ele está fazendo? Ele nasceu para prover, principalmente, suporte gerencial. Né, prover suporte gerencial para o micro e pequeno empresário que não tinha noção de sequer como organizar seu negócio. Não sei quanto por cento dos pequenos empreendimentos morrem com 2 anos exatamente por problema de gestão. Perfeito. Como é que vocês têm feito? Que entregas vocês têm feito nesse sentido, Carlão? Vamos lá, Eustáquio. Além das tradicionais e boas consultorias presenciais que o Sebrae e Espírito Santo já prestava, com o advento e o agravamento da pandemia, o Sebrae preparou um pacote de excelente qualidade. É importante dizer isso no seu programa e eu tenho certeza que vai reverberar de forma muito positiva. Hoje nós temos numa plataforma online, o Sebrae, uma série de capacitações na área de e-commerce para os pequenos empreendedores, para os microempreendedores, para os empreendedores individuais e até para os empresários de médio porte, na área de comércio, na área de alimentos, na área de eventos. Então é muito importante que o cidadão, que o contribuinte saiba disso. Detalhe, Eustáquio, totalmente gratuito, não há nenhuma taxa de inscrição, não há nenhuma cobrança. Tinha uma cobrança, um percentual pequeno, mas com o advento da pandemia, a diretoria trouxe para o Conselho Deliberativo e nós aprovamos que é totalmente gratuito e assim será no mínimo até dezembro desse ano, será totalmente gratuito. Então, assim, são capacitações de excelente nível que pode ajudar e muito os pequenos comerciantes a sair e quebrar o paradigma da venda, né, presencial e fazer uma venda híbrida e entrar de vez no e-commerce com segurança, com qualidade. Garanto que tem plataformas muito interessantes à disposição do público do Sebrae. As receitas que vocês estão se abstendo de fazer nesse momento, em solidariedade, né, ao sofrimento do pequeno produtor, são receitas complementares, né? Porque na verdade vocês dispõem de uma dotação anual. Isso aí, exatamente. Nós estamos queimando um pouco da gordura que nós temos no Sebrae Espírito Santo, que é muito bem administrado, por sinal. Não, exatamente, há um reconhecimento nesse sentido, independente de todas as gestões que se sucederam ali. Outro eixo importante, Eustáquio, importante dizer isso, nós estamos com um programa chamado Cidade Empreendedora, onde nós estamos oferecendo a 78 prefeituras do Estado do Espírito Santo um programa robusto para que tornem as prefeituras mais ágeis, para imbuir nos agentes públicos a questão do empreendedorismo. Fomentar o empreendedorismo, facilitar a vida do facilitar cara que quer. a vida do... Então nós temos esse programa, ele está gratuito. Das 78 prefeituras do Espírito Santo, 72 já aderiram e nós temos recursos para fazer esse programa. Prefeito, por favor, nós estamos aqui conversando com todos os prefeitos que irão nos ver, os secretários, não deixe de tocar adiante o programa Cidade Empreendedora, porque esse programa, ele se dividido em diversos eixos, ele vai fazer com que as prefeituras sejam mais ágeis para que possa facilitar a vida do empreendedor. O Sebrae se acredita já de mais de 20 anos como o arauto do empreendedorismo a partir de um programa modelo que é o Empretec, né? Isso aí. E o Empretec está firme, agora na versão online. Né? Na versão online eu acho que o Sebrae Espírito Santo, inclusive, vai uma boa notícia aqui para os capixabas. Está bem, está firme, está com dinheiro em caixa, com orçamento enxuto, e nós podemos, nesse momento, investir de forma robusta e segura em diversas ações para mitigar o sofrimento dos empreendedores capixabas. A presença hoje é do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, o Carlão, Carlos André Santos de Oliveira.
Carlão, eu quero saber de você agora. Você está lá no Sebrae e já está anunciando para nós aí uma reformulação de uma cultura que é difícil mudar a cultura, você sabe, né? Cultura é uma coisa difícil de mudar, enraiza. As pessoas se apegam, elas se apegam a um modo de fazer as coisas e tem que ser convencidas, a não ser que sejam às vezes ameaçadas. Não é o que a gente espera. Sim. Mas eu quero saber de você, porque você tem uma história de gestor. Você tem uma formação, na verdade, em contabilidade. Você tem formação em ciências contábeis, segundo o seu currículo levantado pela produção. Mas mas você tem atuado esses anos todos como gestor. Perfeito. O que você vê como o grande desafio do gestor? Tanto faz na iniciativa privada, quanto num órgão público igual os que você dirige. Gestão de pessoas, cultura organizacional. Capital humano. Sim. Motivar pessoas, inspirar pessoas. Esse é o maior calcanhar de Aquiles de nós, gestores da iniciativa privada ou gestores públicos. Fazer a gestão de pessoas, né, muitos conflitos e cultura organizacional. Sem sombra de dúvida, são os dois maiores desafios. São desafios gigantescos, mas que os gestores não podem correr. Tem que encarar com técnica, com resiliência, com habilidade, com sagacidade e tentar romper. E justiça, sobretudo? Sim, com equilíbrio. Com equilíbrio. Nós estamos tentando fazer isso no movimento cooperativista já há muitos anos, com sucesso, graças a Deus, com sucesso. A nossa unidade é uma unidade reconhecida como uma unidade muito produtiva, as cooperativas reconhecem isso, as unidades co-irmãs reconhecem. Eu acho que isso foi uma das características que me levaram lá à eleição na presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae, por unanimidade, pelos meus pares. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a confiança de todas as lideranças, né, presidentes. Todo mundo botou ficha em você. Todo mundo apostou. Carlão, você tem um perfil de negociador, um perfil de conciliador, um perfil de saber ouvir, um perfil de um democrata e um perfil, ao mesmo tempo, de que faz acontecer. Então, confiamos a você esse mandato aí, tampão de 2 anos, que o cara foi agora inicia em março. O mandato original é de quanto tempo? 4 anos. Ah, eu estou fazendo um mandato tampão de 2 anos. Você não concorre, não? Não vai concorrer, não, de repente? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Até porque vai ser um referendo aqui. Por enquanto, não. Se conversarem comigo, do futuro a Deus pertence, mas por enquanto, não. Então, o meu compromisso com os meus pares, fazer as coisas acontecerem, fazer um Sebrae melhor, fazer mais com menos, um Sebrae voltado para o seu público-alvo, para a sua atividade finalística, voltar o Sebrae realmente para a sua origem, com mais paz, com uma gestão mais harmoniosa, mas ao mesmo tempo uma gestão mais ativa, uma gestão onde haja entregas de qualidade, uma gestão onde saia o Sebrae um pouco da zona de conforto, o time Sebrae, os colaboradores do Sebrae entendam que estão inseridos numa iniciativa privada. Então você está falando de ativa e proativa, né? É isso, ativa e proativa. E você crê também, então, pelo que você está falando, em liderança, por exemplo, liderar por exemplo? Sim, sempre fiz isso. Eu acordo de madrugada, trabalho muito, durmo pouco e tenho por hábito ouvir muito. E sou conciliador por natureza. Agora, ser conciliador por natureza, ser um democrata por natureza, não significa que eu sou uma pessoa que, quando tem que decidir alguma coisa, sempre decidir. Sempre decidir, não tenho medo de decidir. Agora, a busca do diálogo é constante. Eu faço isso na minha vida profissional no sistema cooperativista, no cooperativismo, com muito sucesso e, com certeza, irei fazer no Sebrae em prol dos empreendedores do público-alvo. Tenho certeza. Lá, o time Sebrae é um time composto por 99% da equipe do Sebrae, uma equipe muito boa, uma equipe muito competente, muito produtiva. Tenho certeza que junto com os diretores nós iremos aí fazer o Sebrae, fazer mais por menos. No cooperativismo nós costumamos dizer, né, que nós somos COP. E lá no Sebrae somos todos Sebrae. Então aqui o Carlão da OCB também vestindo a camisa do Sebrae, do empreendedor capixaba, estamos lá para que possamos fazer valer a máxima de somos todos Sebrae. Mas somos todos Sebrae não só os colaboradores, não só no sentido do corporativismo. Somos todos Sebrae voltado para a atividade finalística, para o público-alvo do Sebrae. Ou seja, na verdade, muito mais do que os órgãos de controle financeiro da União, a sua avaliação da sua gestão vai ser quando o cara fala assim, pô, o Sebrae não está mais tão burocrático. É isso aí, o Sebrae está mais ágil. Está mais ágil, está mais... Está fazendo mais entregas. É isso aí. Esse é o objetivo. Eu sou Eustáquio Palhares. Eu sou nascido lá em Taquari, Cariacica, lá no Morrão.
né? E minha vida toda foi uma 1,5 vida... quilômetro até só de onde você mora, pô. Não é tão distante, não. Eu sou lá do Morrão. Socialmente você escalou a montanha, É né? verdade. Mas geograficamente 1,5 quilômetro. Eu sou lá do Morrão com muita honra, com muita alegria, com muito orgulho. Claro, claro. Eu sou de Cariacica. Quanto mais longe a flecha foi, que o arco era bom. Obrigado. Então, eu sou lá de Taquari, Cariacica, de uma origem extremamente humilde, sobrenome extremamente brasileiro, não tenho descendência europeia nenhuma, asiática. Você diria que seu pedigree começa com você. Exatamente, eu sou Carlos André Santos de Oliveira, né? Mais brasileiro do que isso, impossível, de Taquari, Cariacica. E um batalhador incansável pela melhoria. Eu acredito muito na força do trabalho, eu acredito muito na força do estudo, na força do trabalho, eu acredito no trabalho sério. É assim que o cooperativismo tem vencido no Espírito Santo, é assim que o cooperativismo tem avançado, com um trabalho sério, não só do Carlão, trabalho sério dos presidentes, dos diretores, dos gestores, dos colaboradores, dos cooperados, e eu tenho certeza que assim será no SEBRAE, com o apoio do Conselho Deliberativo, da diretoria e do time SEBRAE. Podem acreditar que somos todos SEBRAE, realmente não vai ficar numa falácia. Grato, Carlão, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, Eustáquio. Hoje a presença do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, superintendente da OCB, Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão. Até já.